mas o Senhor tem ministrado algo que é um pouco que reflete isso, essa sede de buscar, de estar na presença do Senhor. E nós começamos no domingo uma palavra que é intitulada Intimidade para a Eternidade. E eu venho meditando sobre isso, eu venho pensando sobre isso nesses dias. O que realmente nós, como cristãos, hoje, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, estamos refletindo isso como verdade em nossas vidas. Então, eu quero continuar hoje sobre o mesmo tema, e aqui eu já coloquei parte 2. Intimidade para a Eternidade, parte 2. Nós precisamos entender algumas coisas antes de prosseguirmos. E refletindo sobre isso, veio o seguinte: sendo a intimidade um profundo conhecimento das particularidades do outro, a mesma só é possível com o consentimento das partes. Nós não podemos falar em intimidade com Deus ou com qualquer pessoa quando apenas uma parte está fazendo o que deve fazer. A intimidade só é possível quando há relacionamento. E esse relacionamento implica uma série de coisas que não é o que nós vamos entrar hoje. Mas, como eu falei, intimidade com Deus é um tema sempre introdutório. Nós nunca vamos conseguir chegar ao final, porque Deus sempre vai mostrar algo mais aos seus filhos. Desde o princípio, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos ver que desde o princípio, Deus esteve dando passos em direção ao homem. Desde a criação, sabe aquele ser que nós não podemos alcançar? Se alguém aqui já leu o livro Caçadores de Deus, deve lembrar de uma parte onde ele diz que, como pai, para que o filho o encontrasse, filho pequeno, era necessário que muitas vezes ele deixasse uma parte dele de fora. Ele brincando com o filho dele, o escritor diz que se escondia atrás de uma porta e deixava a ponta do pé para o filho ver que ele estava atrás da porta e então encontrá-lo. Essa mesma analogia nós temos para com Deus. Deus sempre está deixando, Cauê, uma coisa, uma parte dele para que nós possamos descobri-lo. Só que é necessário, para que haja intimidade com Deus, uma ação das duas partes. Deus está querendo a intimidade, mas se eu não quiser, ela nunca vai acontecer. Então é necessário que eu dê passos. A palavra de Deus, em Jeremias capítulo 29, versículo 13, diz, Jeremias capítulo 29, versículo 13, aos irmãos que estão nos acompanhando é uma beleza, porque tem o áudio gravado e podem ver qualquer hora. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Vocês vão me buscar, ele está falando de um tempo em que eles seriam levados a um exílio, mas quando eles estivessem no exílio, quando eles estivessem escravizados, quando eles estivessem distantes de Deus, eles iriam encontrar Deus, porque Deus, nós vimos no domingo passado, irmã, que não é possível nós chegarmos a Ele, mas Ele está vindo em nossa direção. Em João capítulo 4, versículo 23, diz que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, e a estes o Pai procura, ou seja, Deus está nos procurando. Então Ele está dizendo aqui para o povo que aonde eles estiverem, quando eles buscarem ao Senhor de todo o coração, eles o encontrariam. Porque Deus colocou algo em nós, eu vou compartilhar daqui a pouco. Corre comigo e vamos ficar um tempo aí em Gênesis capítulo 1. Nós paramos um pouco no domingo. E nós vamos encontrar algo interessante.
Você já leu a Bíblia, você já leu Gênesis capítulo 21, você sabe que Deus criou todas as coisas em 5 dias. E no 6º dia Deus criou o homem. Amém? No 6º dia, quando Deus cria o homem, você vai ver uma palavra, e disse Deus, haja tal coisa, e houve. E disse Deus, haja outra coisa, e houve. Divisão entre luz e trevas, divisão entre água e parte seca, criação das plantas, você vai ver sempre Deus dizendo, haja. Mas quando chega no 6º dia, Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele disse, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O 27 conclui dizendo, criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Já aqui, queridos, na própria criação, nós vamos entender que Deus criou o homem para ter intimidade com ele. Porque tudo que ele fez é vivo, é vida. Deus é vida, amém, tudo bem que Deus é vida, Deus está em tudo que há, vida está. Mas, quando ele foi criar o homem, ele disse, façamos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quem tem um pet em casa aqui? Quem tem? O Zé tem um big pet. Quem tem um cachorro, um gato, quem tem uma coisa em casa, sabe que você cria laços afetivos com o animal. É ou não é? Mas é teu igual? Dá para ter a mesma intimidade que você tem com o seu animal, Zé, como você tem com a Letícia? Você gosta da sua cachorra, Zé? Você cuida dela, mas é igual a Letícia? Não. Deus criou todas as coisas, mas Ele fez alguém igual a Ele. Ele parou um dia, Zé, para dizer, façamos. E aqui nós entendemos a trindade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem conforme a nossa imagem. Por que Deus faria isso? Será que é para que o homem viva lá distante de Deus e Deus em um lugar inalcançável? Não. Eu creio que tem algo mais aqui. Deus nos criou para que nós vivêssemos em um relacionamento com Ele. Quando você continua lendo o texto de Gênesis, os textos do início de Gênesis, você vai ver a partir do capítulo 3, que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha para ter comunhão com o homem. Que coisa maravilhosa! Não há coisa mais preciosa do que isso. E eu vou pedir permissão ao meu filho para contar uma história, minha e dele, quando ele era ainda uma criança. Porque as pessoas hoje estão buscando Deus pelo que Ele pode dar, não pelo que Ele é. Mas Deus quer homens e mulheres que o busquem pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode dar. Nós estávamos em Moçambique, na cidade de Beira, e o nosso trabalho era ali, eu fazia viagens, eu tinha um escritório onde eu trabalhava diariamente, e praticamente todos os dias eu chegava em casa com alguma coisa para o meu filho, que tanto amo, e ele sempre corria para a porta, quando ele ouvia o barulho do carro, ele corria para me receber, e era aquela farra, aquela alegria. E um dia eu cheguei em casa, e eu não trazia nada para ele. Foi um dia muito difícil, um dia muito estressante, eu acabei esquecendo. Não era coisa de valor, era uma coisinha qualquer que você dá à criança, só que eu não tive tempo de comprar. E quando ele correu, me abraçou, e que ele olhou e procurou e viu que não tinha nada na minha mão, ele disse, pai, cadê o meu presente?
Eu disse: filho, papai não trouxe. Não deu tempo de comprar. Ele desceu do meu colo meio triste, aborrecido. Fez um jeitinho que era peculiar dele, que eu sabia que ele estava zangado. Quando ele estava daquele jeitinho. Sabe, Deus conhece a gente, cara. Não adianta você querer tentar enganar Deus. Com sorrisos, com gestos ou jeito. Ele conhece-nos intimamente. Eu conheci o meu filho, eu sabia que ele estava zangado comigo. E ele foi para a sala, era um corredor grande, e ele foi para a sala, eu entrei pela cozinha, e ele sentou no sofá com o bracinho cruzado, muito aborrecido. E eu disse, eu fui para o quarto, deixei as coisas, tirei, me coloquei no traje para casa, e ele continuava lá, e eu sentei do lado dele. E eu disse: o que foi, meu filho? Eu estou bravo com você. Mas por que, meu filho? Porque você não trouxe um presente. Eu digo: tudo bem, meu filho, vamos fazer um acordo. A partir de hoje, você vai receber um presente todos os dias da sua vida. Ele abriu aquele sorriso e disse: legal, muito bom, era isso que eu queria. Eu disse para ele: só que isso tem um preço. Eu nunca mais vou voltar em casa. Você vai saber que eu existo, porque todos os dias você vai receber um presente. Você vai saber que eu existo, que eu sou seu pai e que eu te amo. Mas você nunca mais vai me ver. E ele estava com aquela cara de choro, engolindo seco. Ele disse: tá bom isso? Ele disse: não. Eu disse: eu tenho uma outra proposta. Você algumas vezes vai receber presentes, mas eu vou voltar para casa todos os dias. O que você prefere? Receber um presente todos os dias? Ou ter o seu pai de volta todos os dias? E ele me deu um abraço e disse: eu prefiro você, pai. A igreja de hoje, ela não entende o Deus que quer intimidade, porque Ele nos fez assim. Ele não nos criou estranhos como um animal qualquer. Ele nos fez a sua imagem, conforme a sua semelhança. Mas as pessoas, eu e você, tendemos a correr para longe dele. Quando a gente continua, a gente vê no capítulo 4, quando os homens já foram rejeitados pelo Senhor, Adão e Eva, por causa do pecado, no capítulo 3, eu não quero dar ênfase a isso, já tinham pecado e eles tiveram 2 filhos aqui. No capítulo 4 diz que a mulher coabitou com o seu marido e tiveram um filho, a quem chamaram Caim. E depois deu à luz a outro filho que chamaram Abel. Mas o versículo 3, que é o que eu quero chamar a atenção aqui, diz: aconteceu que ao fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Sabe o que eu vejo? Que mesmo que você ache que não precisa de Deus, uma hora você sente vontade de se aproximar dele. Ele diz aqui, Marcos, depois de um tempo. Depois de algum tempo. Eu conheço pessoas que dizem que não precisam de Deus. Eu conheço pessoas que dizem que não precisam de congregar, não precisam do calor humano, do afeto das pessoas. Mas em dado momento, elas sempre vão sentir falta disso. Então, depois de um tempo, esse homem teve esse intento de aproximar-se do Senhor. E também diz que no 4, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E aí nós vemos
uma sentença dizendo: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. É assim que está escrito aí? Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Hoje nós estamos vendo a pregação dizendo que o Senhor se agrada da oferta e depois de você. Mentira de Satanás. Deus não está preocupado com o que você pode dar, mas Ele está preocupado com quem você é. Você é amigo dEle, você anda junto com Ele, porque o resto, querido, sabe aquele amigão do peito, Zé, quando você faz aniversário, que você faz questão que ele esteja lá, e aí um dia ele diz a você que não teve no seu aniversário, porque ele não tinha como te dar um presente. Como você se sente? Sente feliz ou chateado? Hã? Fica chateado, porque era o seu amigo do peito, que não foi no seu aniversário porque não tinha como te dar um presente. Você estava preocupado com o presente? Não, você queria ele lá. Deus é assim, queridos. Deus nunca vai pedir a ninguém aquilo que Ele já não nos deu. Quando nós ofertamos, quando nós dizimamos, não estamos negociando com Deus, não queremos barganhar com Deus, porque se fizemos, ou se fazemos, é porque Ele já fez por nós. Você ouve pregação, entrega o teu Isaac, mas nunca ninguém diz que antes de Deus pedir Isaac, Deus deu Isaac. Aí a pessoa é levada a fazer votos e cumprir não sei o quê, porque precisa de mover o coração de Deus. Queridos, o que move o coração de Deus é uma pessoa apaixonada por Ele, que resolveu deixar tudo por causa do Senhor, que resolve parar tudo, resolve parar a sua vida, resolve se colocar em risco muitas vezes, só para agradar ao Senhor. Ele continua, então, no capítulo 4, aí, o versículo 25, eu coloco aqui o destaque que Deus está buscando comunhão comigo e com você. Ele não está preocupado com o que nós podemos dar. Porque nós ouvimos há pouco, o Marco disse, era tão pouco sobre a sua mesa. Mas com Deus, o pouco é muito. E muita gente com muito, sem Deus, não tem nada, queridos. Perde tudo. Você conhece a história, o que vai acontecer com Caim e Abel? A oferta de Caim é aceita, mas antes de ser aceito, a oferta de Abel vai ser aceita, mas antes da oferta é aceito Abel. Antes de ser rejeitado a oferta de Caim, foi rejeitado Caim. Por quê? Porque a motivação do seu coração, aquilo que ele estava fazendo não era de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes fazendo por porfia, por disputa. Então ele vai matar o seu irmão Abel, e a história continua. No capítulo 4, versículo 25, diz: tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, e lhe pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. O que eu vejo aqui, queridos, que de tempo em tempo existe como um looping que Deus colocou em nós, que de tempo em tempo nós vamos ver, e você vai continuar lendo o texto bíblico. Se você continuar lendo a Bíblia, você vai ver que depois de Sete, o mundo vai se a palavra, o termo correto aqui, corromper. No capítulo 6 de Gênesis, você vai ver que vai entrar uma corrupção. E o que é a corrupção, queridos? É aquilo que transforma tudo que é bom em coisa ruim, que destrói princípios, que destrói verdades, que destrói valores, que destrói o certo.
Quando a corrupção humana chega a um ápice, a pessoa que anda correto sente vergonha de estar certo. E aqui era o caso. E mais uma vez o Senhor intentou destruir a humanidade. Aliás, a primeira vez o Senhor intenta destruir, mas Ele encontra um homem que tinha intimidade com Deus. Homens e mulheres que têm intimidade com Deus podem mudar o curso da história, não apenas de suas próprias vidas, mas das pessoas que estão em sua volta. Pessoas que estão buscando ao Senhor de todo o seu coração. Aqui diz no versículo 8, depois de toda a corrupção, o intento de Deus destruir, diz: porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. O que a sociedade hoje precisa, queridos? O que nós precisamos? De homens e mulheres que tenham intimidade com Deus. Porque se há um intento de mal contra a nossa cidade, quando esses homens e mulheres são encontrados pelo Senhor, esses intentos mudam. Uma pessoa que anda em intimidade com Deus tem o poder, a capacidade de mudar o coração de Deus. Noé fez isso para a sua geração. E eu me pergunto hoje, com todos os nossos cultos, com todas as nossas conferências, com todos os nossos eventos, o que nós estamos fazendo? Movendo Deus ou movendo pessoas? Quando eu movo Deus, as pessoas vão junto. Quando eu movo só as pessoas, nem sempre Deus estará aí. Eu disse isso esses dias e vou repetir. Nem tudo que está dando certo tem de Deus a aprovação. Cuidado, querido. Cuidado com oba-oba, cuidado com muitas coisinhas, porque nem tudo que está dando certo tem de Deus a aprovação. Deus tem tempo e modo para fazer todas as coisas. Noé fez a diferença. Mas o que significa se nós fomos criados para viver em comunhão com o Criador? Ouvimos e já sabemos que lá no início houve uma separação. O que separou-nos do Criador? O pecado, né? O pecado diz que ele traz o quê? Morte, separação, mas também o salário do pecado é a morte. Há alguém aqui que não peca? Eu vou levantar a mão como o primeiro pecador aqui. Mas eu estou morto? Da maneira que nós entendemos? Não, porque não é dessa morte que a Bíblia está falando. No livro de Lucas, nós temos nas 3 biografias de Jesus essa mesma história, mas eu quero ver no livro de Lucas 22, a história sobre Jesus, quando ele está no Getsêmani, esperando a sua hora, a hora em que ele vai ser entregue aos homens. Amém? Estamos aí, Lucas 22. Aqui nós conhecemos o texto. Jesus vai para o Getsêmani com os seus discípulos. Em dado momento ele deixa alguns dos discípulos e segue apenas com 3. E depois deste momento, desse lugar que ele está com os 3, ele segue apenas ele, sozinho. E aqui nós vamos entender uma coisa.
o lugar de intimidade com o Senhor, muitas vezes, será só você e Ele. Não tem jeito de ir com os outros. Eu às vezes vou para o monte orar, eu quero ir com algumas pessoas. Mas eu não aguento. Nem minha esposa, nem meu filho, nem ninguém aguenta. Por quê, queridos? Porque quando eu vou, eu quero ouvir Deus. Só que quando eu vou com alguém, da meia hora a pessoa olha no relógio, eu já fico sem chão. Aí eu já tenho que sair e ir embora. Se eu for sozinho, não me interessa, o relógio vai contar e eu vou ficar, a noite chega outro dia e eu continuo. Jesus está nos ensinando algo, que momento de intimidade com Deus, muitas vezes é só você. Por isso ele diz, entra no teu quarto, fecha a porta após você e fala com o teu Pai. Não espera que você vai ter oportunidades. Cria você a oportunidade para estar em comunhão com Ele, para estar em intimidade com Ele. Mas Jesus está aqui para nos ensinar algo. Eu vou precisar de um outro texto, mas vamos ler esse aqui primeiro. Diz aí a partir do 42, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, se não faça a minha vontade, sim a tua. Então, eu gosto disso aqui porque ele mostra isso, que Deus cuidou de Jesus. Então lhe apareceu um anjo do céu, que o confortava. Porque quem anda em intimidade com o Senhor, mesmo no momento de luta, será consolado pelo Senhor. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. O momento que Jesus está passando aqui, queridos, é um momento de grande, terrível agonia. Mas essa agonia não é por causa de uma questão física, simplesmente. Essa agonia é um prelúdio daquilo que vai acontecer. Jesus está aqui vendo o que vai acontecer com ele. E a visão do que vai acontecer com ele é tão terrível que ele começa a agonizar e a suar sangue. Ele começa a sentir dores. Ele começa a clamar desesperadamente ao Senhor. Então, aqui no capítulo 23 de Lucas, acontece o momento que Jesus estava vendo no Getsemane. Capítulo 23, versículo 46. Então, Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Essa fração de segundos, todo o sofrimento que Jesus teve, desde a hora sexta até a hora nona, que culmina com esse momento, Jesus está carregando sobre si todos os nossos pecados. E isso provocou algo, que Jesus chorava lá no Getsemane. Pai, não deixa. Jesus não estava preocupado em carregar os pecados. Jesus não estava preocupado em levar chicotadas. Sabe qual era a preocupação principal de Jesus? Era ficar longe do Pai. Porque o pecado trouxe separação. E ele sabia que naquele momento, que ele estaria carregando o meu e o seu pecado, ele estaria longe do Pai. Por alguns minutos,
Mas a dor foi tão grande que ele disse: se possível, Pai, passa de mim esse cálice. Porque viver longe do Senhor, ainda que seja um segundo, é a morte para mim. Viver longe do Senhor, ainda que seja por um segundo, é a morte. Aí essas perguntas, né, que as perguntas de 1 milhão, o que é pior do inferno? Eu não quero nem saber o que é pior do inferno, mas tem gente que quer saber. O que é pior do inferno? E as respostas são inúmeras: sofrimento, fogo, dor. Mas a pior coisa do inferno, queridos, é a ausência de Deus por toda a eternidade. Não haverá um sinal, não haverá uma luz sequer, não haverá apenas um ar sequer que você possa respirar para dizer: isso vem de Deus. Não, será dor, angústia, sofrimento eterno por causa da ausência de Deus. A igreja de Jesus precisa compreender isso. Porque viver longe do Senhor, um dia, é a morte. Mas que morte, se continuamos vivos? O pecado, queridos, ele criou um isolamento entre a sensação de morte que eu deveria sentir na ausência de Deus, que Jesus sentiu. Jesus sentiu a morte, e glórias ao Deus poderoso, porque Ele venceu a morte. Mas Ele sentiu. E porque nós não sentimos, nós não compreendemos, e acabamos dando passos que não deveríamos dar. Alguém disse que se você colocar um sapo numa panela de água fria e colocar no fogo, esse sapo vai morrer cozido. Sabe por quê? Porque ele vai se acostumando com a temperatura. Aí se você pegar um sapo e jogar numa panela de água quente, ele pula fora da panela e vive. Nós precisamos sentir o que é uma separação do Senhor. Volta comigo para Gênesis capítulo 1. E eu quero encerrar, eu queria ter um tempo para nós orarmos juntos. Encerrar em tese, em parte, porque eu estou orando que o Espírito Santo ministre palavras nesse sentido, no coração de todos nós, do Marco, da Ive, da Janete, do Aécio, de Robson, de Zé, para que nós possamos continuar nesse tema. Gênesis capítulo 1, versículo 11. Diz o quê? E disse: produza a terra, o quê? Relva. Produza a terra relva, que dê sementes e árvores frutíferas, e dê frutos segundo a sua espécie, segundo a semente esteja nela, sobre a terra. Deus disse para que a terra produzisse relva. Zé, você que é um homem do campo, se arrancar o pé de tomate da terra, ele vive? Acontece o que com ele? Seca e morre. Porque ele veio da terra. E se for tirado da terra, de onde ele veio, ele morre. Nenhuma planta que você possa ter vai sobreviver fora da terra. Existem algumas exceções, mas a maioria delas tem a sua origem na terra. E quando ela perde essa conexão com a terra, de onde ela veio, ela morre, porque ela foi formada de lá. Ela foi formada de lá e ela vai morrer. Porque o que veio da terra precisa da terra para viver. No mesmo Gênesis capítulo 1 ainda, versículo 20, diz: disse também Deus:
povoem-se as águas, de enxames de seres viventes. Quais são os seres viventes da água? Os peixes, os animais marinhos, os animais aquáticos. Algumas pessoas têm aquários em casa e criam peixe em casa. Mas se você tirar o peixe da água, ele vive? Porque ele veio da água, queridos. Ele precisa da água para viver. Deus disse que a água produzisse, ela produziu. E quando você tira um peixe da água, acabou para ele. Ele vai morrer. Porque ele perdeu a essência da sua criação. Repetindo o capítulo 26, o versículo 1. Capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Zé, a planta sem terra não vive, porque ela veio da terra e ela precisa da terra para viver. O peixe sem água não vive, porque ele veio da água. Ele precisa da água para viver. O homem sem Deus não vive, porque nós viemos de Deus e nós precisamos de Deus para viver. Porque viver sem Ele, ainda que por um segundo, é morte. Mas Jesus disse em João 10:10: eu vim para que todos tenham vida, e tenham vida em abundância. A nossa intimidade com Deus, aliás, da nossa intimidade com Deus, depende a nossa vida eterna. Sem Deus, queridos, não vivemos nem nessa vida, nem viveremos para a eternidade. Se você crê nisso, fique de pé comigo e vamos orar. Eu quero que o Senhor continue ministrando no seu coração, ministrando na sua vida, ministrando na vida daqueles que estão nos ouvindo. Que você entenda de uma vez por todas, nessa noite, que sem Deus não é viver. Sem Deus é vegetar, queridos. Qualquer coisa abala quem está sem Deus, mas quem está com o Senhor renova as suas forças a cada dia. Eu quero te abençoar meus irmãos que estão nos ouvindo, e declarar que você vai, compreendendo a palavra, buscar uma vida de intimidade com Ele, todos os dias, em todos os momentos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, reunidos, ó Pai, para compartilhar, para estar na comunhão com o Senhor. Ó Deus, ainda que sem entender tantas coisas que precisamos entender, uma coisa entendemos: Tu és o Criador dos céus e da terra. Tu tens todo o poder em todo o universo. E o Senhor pode fazer na minha vida e na vida dos meus irmãos algo que ninguém poderia imaginar. O Senhor pode gerar em nós um sentimento, um coração apaixonado pelo Senhor, temente ao Senhor, que vai te buscar com toda a sua força, com todo o seu entendimento, Pai. Senhor, nessa noite, em o nome de Jesus, eu clamo não só por mim, Pai, não só pelos meus irmãos que estão aqui comigo nessa noite, mas pela Tua igreja espalhada pela face da terra, Pai. Ó Deus, livra-nos de nos acostumarmos, Pai, com essa quarentena, com esses bloqueios, e nos acostumarmos a estar longe do Senhor. Livra-nos, Pai, desse sentimento em nosso coração, e nos derrame no coração, ó Deus, uma sede, uma paixão, Senhor, de estar sempre buscando a Tua face, buscando a Tua presença.
Eu oro nessa noite pela minha vida, pela vida dos meus irmãos que estão aqui e pelos aqueles que estão nos ouvindo. Eu quero blindar a vida dos meus irmãos, Pai, com o Espírito Santo. Aquele que nos conduz em toda a verdade, nos levará ao entendimento de todas as coisas. Fala conosco, Pai. Nós te suplicamos nessa noite. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus.